me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio em ti. Declare junto: me escutas quando acalma o meu pensar, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Declare: eu confio em ti, Senhor, confio em ti. Eu confio em ti, Senhor, confio em ti. Declare: eu creio que tu és a cura, creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Ó Senhor, nós cremos que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos que tu és a vida, está nesse lugar, Senhor. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Diga: Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Obrigado, Pai, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Sentemos nessa noite. Quero ainda lembrar vocês, enquanto as crianças saem, nosso curso de batismo começa no dia 20, no dia 20, nosso curso de batismo. Você pode já fazer a inscrição, você que não é batizado, com a nossa irmã Bárbara, no final da reunião. Você que ainda não é batizado, nosso curso de batismo começa dia 20. Também os jovens estão avisando que eles terão uma vigília nesse próximo final de semana, sábado à noite. Uma vigília começa à meia-noite até às 6 da manhã. Eles estarão aqui, momento de comunhão. Quem está aqui visitando hoje, levanta a mão. Quem está aqui hoje visitando? Olha quanta gente, tem até um gremista aqui, ó. Olha aqui, viu? Tem até um gremista ali. E, olha, e hoje tem jogo do Grêmio, hein? Mas o gremista veio aqui, né? Nós queremos aplaudir Jesus na vida de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está perto de uma pessoa que levantou a mão, você pode abraçá-la em nome de Jesus. Os irmãos estão anotando, os jovens ali, os nomes. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1. Obrigado, irmãos. Tiago, no capítulo 1, no versículo 21. Você que veio, bem-vindo. Sei de algumas pessoas que vieram, inclusive, já dos grupos caseiros. Tivemos reunião de grupos caseiros nessa semana. Foi uma bênção. Estamos em 18 endereços na cidade. No dia 26 nós começamos um novo curso de formação de líderes para grupos caseiros. E foi uma bênção ontem. Quero também lembrar os irmãos da libertação. Segunda-feira que vem teremos uma reunião aqui com todos os irmãos que trabalham na libertação. Segunda que vem. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém? Esse texto, ele destaca o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Evangelho, nós sempre frisamos isso, ele é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar um homem, para salvar, para transformar, para restaurar uma família. Nunca abra a mão de que o Evangelho é o poder de Deus. E o texto destaca isso, que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela tem esse poder para transformar um homem. E é interessante o texto inclusive dizer que para que isso aconteça, nós não devemos ser apenas ouvintes dessa palavra. Nós devemos ser dela praticantes. E o versículo 25 diz que se formos praticantes dessa palavra, então seremos transformados por ela. E o texto termina dizendo que essa pessoa será bem-aventurada naquilo que realizar. Todos nós queremos ser bem-aventurados, sim ou não? Agora, a parte inicial desse texto diz que devemos acolher essa palavra então com mansidão, porque ela é poderosa, e para que ela possa operar em nós e nos transformar e nos mudar ainda mais por intermédio de Cristo, para que ela possa gerar vida em nós, fé, poder. O texto começa dizendo que devemos nos despojar de algumas coisas. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. E o texto então cita aqui essas duas questões: despojai-vos de toda impureza, de todo pecado, e também de todo acúmulo de maldade. Essa expressão, acúmulo de maldade, ela mexe muito comigo, porque traz a lembrança sempre de coisas que podem irem ficando acumuladas em nós. E aqui não fala apenas de questões de impurezas ou de pecados, mas coisas que vão ficando em nosso coração, situações que vão surgindo em nossa vida, no dia a dia, na caminhada, e que podem, não sendo tratadas, irem ficando acumuladas em nosso coração. E aí vão sendo empecilho para que esta palavra chegue em nós e entre em nós e seja implantada em nós, e venha ocupando o lugar dela e venha roubando aquilo que é propósito de Deus. E o nosso receio, o nosso temor é que o tempo possa passar, os dias possam passando, e a gente dizer: mas essa palavra não me mudou ainda, ela não me transformou ainda, ela ainda não me restaurou. E nós precisamos então olhar para o texto da Escritura, e quando diz que devemos, para que ela opere em nós, nos despojar de coisas. E essa expressão, todo acúmulo de maldade, ela mexe comigo. Quando eu leio esse texto, eu fico sempre pensando o que poderia estar impedindo, estar acumulado no meu interior e ser um empecilho para que essa palavra divina, que é poderosa, esse evangelho que é o poder de Deus, possa crescer em mim, ser implantado em mim e me transformar ainda mais, me mudar ainda mais. Então, sempre que eu olho para esse texto, eu faço essa pergunta, olhando para a minha vida: o que poderia estar acumulado no meu interior e poderia ser um empecilho para que Deus possa operar e me transformar e me mudar ainda mais? Agora, eu lembrei desse assunto no programa de rádio hoje de manhã.
Nós falamos sobre o texto de Lucas no capítulo 8, vai comigo ali, Lucas no capítulo 8, quando Jesus, ele está ensinando, e ele conta uma parábola, que nós chamamos, que a Bíblia chama de parábola do semeador. Depois você pode ler em casa, a partir do versículo 4 até o versículo 15. Mas Jesus aqui, ele está ensinando os seus discípulos, e ele fala de um fazendeiro, de um homem que um dia sai pelos seus campos a semear. É importante nós entendermos que na época era um pouco diferente de agora. Fazendeiro hoje, ao semear, faz isso de uma maneira mecanizada. Mas na época o semeador era uma pessoa muito simples. Não havia agronegócio, haviam pequenos agricultores. E eles, ao semearem, tinham uma bolsa na sua cintura onde estavam as sementes, e eles iam então passando pelo campo e iam jogando aquelas sementes. E Jesus então conta uma parábola, uma história aqui de um homem que um dia saiu pelos seus campos a semear. E é interessante que ao semear, Jesus aqui menciona, fala que essa semente, ela encontrou 4 tipos de solo. A primeira delas, diz o texto, depois você pode ler em casa, acompanhar em casa, caiu num solo que era duro, na beira do caminho, onde as pessoas passavam. Então aquela semente, por cair nesse solo duro, ela não pôde penetrar na terra, e essa semente ficou infrutífera. Depois, o segundo, Jesus menciona uma semente que caiu num lugar onde haviam pedras, e porque caiu no meio entre pedras, essa semente, ela não pôde criar raízes, e quando veio o sol, essa semente murchou e acabou se perdendo. Por último, Jesus fala de uma semente que caiu numa terra boa. Mas em terceiro lugar, Jesus fala de uma semente que caiu num lugar onde haviam espinhos. E Jesus, na sequência, então, ele explica a parábola, e ele diz que a semente que caiu entre as pedras, aliás, a semente que caiu num solo duro, representa pessoas que muitas vezes têm um coração fechado para Deus. Pessoas que muitas vezes já têm as suas convicções, a sua maneira de pensar, e Deus quer, pelo poder da sua palavra, chegar nela, transformá-la, mas ela, porque tem as suas convicções, o seu coração está fechado para Deus, não é um coração aberto, não é um coração flexível, não é um coração que acolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus vem e quer nos transformar, mas ela já tem as suas convicções, então ela diz: isso não serve para mim. Aqui caiu entre pedras, Jesus diz então que representa um coração, uma pessoa que ela tem coisas dentro dela que lhe roubam a palavra. E quando Jesus então menciona o terceiro tipo de semente, explica, diz que aquela que caiu entre espinhos é aquela que as preocupações da vida, versículo 14, a que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas, os deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Interessante aqui, Jesus menciona que nesse coração haviam espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra, e essa palavra então ficou perdida. E quando eu li esse texto hoje de manhã, eu fiquei vendo a importância de nós identificarmos o que pode ser um espinho em nosso coração.
Mas eu também fiquei vendo a importância de identificados irmos ao Senhor Jesus e falarmos com Ele com sinceridade, dizendo: Jesus, no meu coração tem espinhos, mas eu não quero isso na minha vida, porque isso pode ser um empecilho para aquilo que tu queres fazer. Deus quer que sejamos bem-aventurados naquilo que realizarmos. Amém, queridos? Amém? Deus quer, diga para quem está no teu lado: Deus quer que o teu coração seja uma boa terra, e aí Ele vai te restaurar e vai te mudar ainda mais para a glória dEle. Amém? 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 Você que chegou aqui pela primeira vez, creia, Deus quer e tem poder para mudar todas as coisas na nossa vida. Agora é importante olharmos, procurar identificar o que pode ser. Pergunta para quem está no teu lado: o que poderia ser um espinho no teu coração? Interessante que aqui Jesus, Ele menciona um desses espinhos. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Na Bíblia da linguagem de hoje, no NTLH, diz preocupações. E no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações. E quando eu leio esse texto, eu fiquei pensando, vendo a importância de nós darmos atenção para isso, porque a preocupação é algo bem presente nessa geração. Nós somos uma geração de gente preocupada. Nós somos uma geração de gente que corre. Nós somos uma geração de gente agitada. E a preocupação, ela não anda nunca sozinha. Ela tem uma amiga chamada... Você sabe qual é a amiga da preocupação? Você sabe qual é a amiga mais íntima da preocupação? Alguém citou aqui? A ansiedade. Olha para quem está no teu lado e diga: preocupação tem uma amiga, que é amiga íntima, e se chama ansiedade. Preocupação e ansiedade andam sempre juntas. Elas são amigas, amicíssimas. Elas trocam informações todos os dias, e elas sempre andam juntas. Preocupação e ansiedade. Preocupação anda junto com a ansiedade. E interessante, Jesus aqui menciona um tipo de coração que, por causa das preocupações com riquezas, com a vida, com os deleites, a palavra que é poderosa não pôde gerar nela vida, transformá-la. Eu fiquei pensando, né? Se nós tivéssemos um aparelhinho aí, os médicos ainda não têm isso, né? Um aparelho para medir na mente quanto ela está cheia de ocupações ou de preocupações, qual o nível de preocupação na mente de uma pessoa, certamente aquela luzinha vermelha ia acender em muitos desses aparelhos. Se nós tivéssemos um aparelhinho para medir, né, o nível de preocupação, aqui Jesus diz que isso é um espinho, que isso sufoca a vida, a palavra, o poder de Deus, impede que Deus possa agir. Eu ouvi um depoimento de uma senhora semana passada, e eu achei interessante a maneira como ela colocou sobre isso. Ela disse: eu era viciada em preocupações. Já vi vício de tudo, né? Mas vício de preocupação eu não sabia que existia. Ela disse: eu era viciada em preocupações, eu vivia ansiosa, eu vivia agitada, eu vivia ocupada com antecedência das coisas. Isso me consumia, isso estava me derrotando, roubando as minhas forças. Jesus aqui, ele bate nisso. Mas não apenas aqui, quando você olha os ensinos dele, você percebe que ele bateu muito nisso. Vá comigo, Mateus, no capítulo 6.
Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem